Olá a todos, mais uma vez nos reunimos para que a gente possa estudar a Gênese, o capítulo de hoje, que é o capítulo 1, né? A natureza da revelação espírita, e nós vamos explorar os itens 46 ao 52. A Gênese é uma obra dos fundamentos, né, do Espiritismo, e é de Allan Kardec. E hoje a sessão é de número 8. Muito bem. Então, quando a gente terminou na semana passada, o item 45, a gente saiu com a informação de que a mediunidade seria algo que seria muito, muito assim, espalhada no mundo, né? Então, a gente vai... esse foi que terminou. E o item 46, Kardec fala... inicia falando, as duas primeiras revelações, que é Moisés e depois Jesus, né? A revelação do Deus único e daquelas leis, né? Dos 10 mandamentos, e depois Jesus, que vem com a lei de amor, né? As duas primeiras revelações, sendo o produto de um ensinamento pessoal, foram forçosamente localizadas, isto é, apareceram num só lugar, em torno do qual a ideia se expandiu pouco a pouco. Então, vocês imaginem, entre os judeus, né? Então, lá no Egito, e depois seguindo para o deserto, Moisés foi aquele responsável por aparecer a primeira revelação. E ali, imagine um foco, né? Um ponto, geograficamente falando, e dali irradiando para outros lugares, né? Então, vocês imaginem o tempo que leva para que isso aconteça. Mais tarde, né, Jesus veio e mesma coisa, trouxe, né, na Galileia, trouxe um ensinamento e a partir dali foi irradiando, né? Primeiro através dele, depois através dos discípulos e depois daqueles que foram recebendo a mesma boa nova, né, o evangelho, e foi alastrando. Então, vocês imaginem o tempo que leva a partir de um único ponto. Então, isso é importante a gente entender, a gente considerar, porque quando a gente vai ver o Espiritismo, é um pouquinho diferente, aliás, é muito diferente do que essas duas revelações localizadas, né? Mas foi preciso muitos séculos até atingir os extremos do mundo, sem tomá-lo por inteiro. Então, é isso que acontecia. A partir daquele ponto da revelação, aquilo ia expandindo e precisou de muito tempo, muitos séculos, né? E aí, a terceira revelação, que é o Espiritismo, tem isso de particular, pois, não estando personificada num só indivíduo, e, portanto, num só ponto geográfico, né, se fez simultaneamente em milhares de pontos distintos, tornados centros ou focos de irradiação. Então, esse mesmo sistema de irradiar a partir de um ponto, que aconteceu em dois casos, assim, isolados do ponto de vista assim, de uma revelação por uma pessoa num ponto, né? Passado um tempo, acontece uma revelação por uma pessoa e também num ponto geográfico. Então, a partir dali, ela se expande. Já no caso do Espiritismo, em muitos pontos do globo, tiveram a mesma informação sendo irradiada, apareceu a mesma informação. Então, vocês imaginem o globo como um todo, em vários lugares aparecendo esses pontos, né? Então, multiplicando-se como as ondas circulares formadas por diversas pedras lançadas na água. Então, imaginem um lago parado, a gente joga uma pedra, né? E aonde ela cai, ela forma ondas. Aí joga outra pedra, outra pedra. Então, essas ondas começam a se expandir e começam a alcançar as outras. Então, cobrem um espaço muito maior. É isso que ele está falando como exemplo, né? Então, multiplicando-se como as ondas circulares formadas por diversas pedras lançadas na água, os raios de sua irradiação se unem pouco a pouco, de tal modo que, depois de um tempo, acabarão por cobrir a superfície inteira do globo. Então, é esse o processo que foi iniciado em torno, né,
de 1850, né? Porque o Livro dos Espíritos ele é datado de 1857, mas ele levou algum tempo para ser escrito e levou um tempo anterior para que pudesse ter o que se escrevesse. Então, todo o estudo de Kardec, ele vem antes de 1857. Aí depois ele compilou tudo e lançou o livro, né, publicou o livro em 1857. Então, no século XIX, né, em meados aí bem no meio do século, né, 1850 mais ou menos, ele estava trabalhando isso aí tudo. Então, ele já estava com bastante material na mão, né? Essa é uma das causas da rápida propagação da doutrina. Então, vocês imaginem o evangelho em papiros, onde as pessoas copiavam e cada um levava uma cópia daquilo para diversos lugares. Imagina o tempo que leva. E muitas vezes as distâncias eram percorridas a pé. No caso de Moisés, era na forma falada, né? Então, as pessoas contavam, falavam umas para as outras. Então, era verbal essa transmissão. Então, imagina o tempo que leva, né? Já no caso Bom, e depois que a Bíblia foi por Gutenberg, né, que foi o primeiro livro impresso foi a Bíblia. Então, a partir daí também, ela começou a ser divulgada. O problema é que não chegava até todo mundo, mas já era um meio mais rápido, né? Mas ainda assim muito lento. E aí, no caso de já estar espalhado, já facilita muito. Então, essa é uma das causas da rápida propagação da doutrina. E foi isso que aconteceu. Comparativamente falando, foi muito mais rápida do que a primeira e a segunda revelação. A primeira revelação e a segunda revelação. Se ela houvesse surgido em um só ponto, se fosse obra exclusiva de um só homem, formaria seitas em torno dele e talvez levasse meio século antes de atingir os limites do país onde começou. Tanto que, após 10 anos, tem fincado marcos de um polo a outro. Então, ele viu crescer a doutrina espírita, pessoas falarem, e ele viajou. Tem, inclusive, as viagens de Kardec relatada, né? Então, ele ia a pontos extremos, assim, viajava na França, lá, e ele buscava propagar a doutrina, conhecer o que estava acontecendo, se inteirar de tudo aquilo, e ele percebeu o quanto foi rápido, o quanto foi relativamente rápida essa propagação, né? Essa circunstância inédita na história das doutrinas, porque se a gente for ver, cada doutrina teve um fundador. Se for do budismo, foi Buda, né? Os maometanos, né? Então, foi de Maomé. O que mais? Outras e outras que vieram, outras, né? Seitas e doutrinas eram de um homem só e num lugar só. A doutrina espírita foi a única que foi, assim, vindo de muitas partes, de muitas, né? Que vieram de vários locais. Então, essa circunstância, né, de ser em todos os lugares, inédita na história das doutrinas, dá a ela uma força excepcional e um poder de ação irresistível. De fato, se a perseguem em um ponto, em determinado país, será materialmente impossível persegui-lo em todos os outros pontos, porque é que nem aquele lago cheio de pedras assim que foi caindo e formando aquelas ondas. Então pode tirar uma pedra, ou pode abafar aquelas ondas, mas tem mais um monte de outras em andamento, né? Então será materialmente impossível persegui-lo em todos os pontos, em todos os países. Para cada lugar que o entravem, em 1000 outros florescerá. Então não dá para calar, né? O Espiritismo não veio para ser abafado. Ele tem recursos de ser propagado em todo o globo. É uma questão de tempo. Além disso, se investem contra ela em um indivíduo. Além disso, se investem contra ela em um indivíduo, não poderão fazer o mesmo com os espíritos que são a sua fonte. Então, não dá para abafar os espíritos.
eles vão onde querem. Então, onde quiserem se manifestar, se manifestam, porque não tem o mesmo, eles não utilizam, por exemplo, o mesmo meio de locomoção que a gente. Ele, com o pensamento, ele vai num outro ponto muito distante, né? Ora, como os espíritos estão por toda parte e existirão eternamente, o espírito não morre, né? Mesmo que fosse possível sufocá-los por todo o globo, como se isso fosse possível, né? Eles apareceriam novamente a qualquer momento, pois repousam sobre um fato natural, e é impossível extinguir leis da natureza. Então, aqui ele já está lembrando a gente, ó, não se esqueça, é natural haver espíritos e que têm a sua natureza, as suas leis, e é impossível extinguir essas leis que são como as nossas do mundo físico, são tão reais, tão verdadeiras como as do mundo espiritual. Então, não tem como abafar. Então, hoje, a gente passa por uma nova fase no espiritismo. Olha quantas pessoas em países distantes, que nem a França, hein? Porque a França passou a ser um país como se não tivesse acontecido o espiritismo. Parece que o espiritismo nasceu no Brasil, mas não. Nasceu na França esse movimento, foi para o Brasil e do Brasil está irradiando para muitos outros lugares. Um exemplo somos nós aqui. Não importa o número, mas o que importa é que nesse país distante do país de origem nossa, né, nosso, nós estamos trabalhando isso, estamos propagando isso, né? Disso devem se convencer aqueles que sonham com o fim do espiritismo. Então, aqueles que querem acabar com o espiritismo, que pensem nisso, que não vai ter jeito. Aí ele fala assim, ó, dá uma olhada na Revista Espírita de fevereiro de 1865. O tema do mês de fevereiro, tem lá um tema, Perpetuidade do Espiritismo. Então, a gente vai lá na Revista Espírita e essa é a revista, né? Bom, se alguém gosta de fuçar aí, né, na internet, a Kardecpedia, né? Esse trabalho é muito bom. Tem vários idiomas, né? Ele tem em português, tem em francês, inglês, português, não, espanhol, desculpa, alemão, italiano, coreano e chinês, né? Coreano. Acho que, não sei se é chinês, ali, bom, aí vocês me dão um descontinho, porque como eu não falo, não leio nem chinês, nem coreano, então eu acho que é só coreano que está aí, acho. Mas, pelo que eu me lembro que uma vez anunciaram, era isso aí. Mas olha quantos idiomas. Olha mais um exemplo de como a doutrina pode avançar e pode estar acessível a muitos outros países e muitos outros idiomas. Imagina o número de países que cobrem com esses idiomas somente. Então, está aqui. A revista é 1865, aqui vem fevereiro, né? E depois desculpa, perpetuidade do espiritismo. Então ele fala a respeito, né, do progresso do espiritismo, como é que está indo, né, tal. Isso em 1865, tá? Aí depois um parágrafo que eu achei que é bastante conveniente é a gente para que a gente resuma, para que quem tiver mais curiosidade, que se aprofundar, está aí, né? Entra no Kardecpedia, está lá todas as revistas espíritas, clica na de 1865 e vai ali em fevereiro, no mês de fevereiro, e pega esse tema. Então, aqui ele fala a respeito de quando Galileu falou que a Terra era redonda, que girava, né? Pronto. Não acreditavam nele, né? Então, houve uma negação geral, né? E aí ele fala, nesse parágrafo, o mesmo se dará com o Espiritismo. Ou seja, apesar da gritaria de que não funciona, que não gira o planeta, né? Porque achava-se que o centro do universo era a Terra, e todo o resto girava em torno dele.
Claro, uma questão de referencial. Nós estamos parados aqui, do nosso ponto de vista, e está tudo girando em volta da gente, inclusive o Sol. Mas, na verdade, é o planeta que está girando, né? E aí sim, e o Sol parado, né? E foi isso que ele comprovou, que são os planetas em torno do Sol, e não o universo todo em torno da Terra. Então, não acreditaram nisso. Mas a ciência acabou revelando que era isso. Essa é a verdade. Com o tempo veio a verdade. E do mesmo jeito, então, Kardec fala, o mesmo se dará com o Espiritismo. Um dia todo mundo vai acreditar. É uma questão de tempo. Quanto tempo? Aí não dá para precisar. Ele achou que seria muito mais rápido. A gente percebe que não é tão rápido assim, né? Então, o mesmo se dará com o Espiritismo. Considerando-se que ele repousa sobre um fato imaterial, vou tirar aqui a cor, existente em virtude de uma lei explicada e demonstrada que lhe tira todo o caráter sobrenatural e maravilhoso, ele é imperecível. Então, o que ele está fazendo é desvestir, desmistificar, né, esse caráter sobrenatural e maravilhoso. É isso que o Espiritismo está fazendo nesse momento, né? Quando Kardec escreveu. Aqueles que negam a possibilidade das manifestações, quer dizer, dos espíritos se manifestarem, estão no mesmo caso dos que negaram o movimento da Terra. Hoje, qualquer criança sabe, qualquer criança em idade escolar, sabe que a Terra gira, não somente em torno do próprio eixo, mas em torno do Sol, né? Um dá o dia e noite, o outro dá o ano inteiro e as 4 estações. A maioria nega a causa primeira, isto é, a alma, sua sobrevivência e sua individualidade. Olha, não tem muita gente ainda que acredite nisso. A humanidade é bastante grande em número. E, né, tem, assim, os espiritualistas, né, do ponto de vista assim, dos não materialistas, que acreditam em algo além da matéria. Não sabe o quê? Não sabe se vai viver, se não vai, mas acredita que tem algo movimentando o corpo, né? Que é a alma. Mas como nós entendemos no Espiritismo que a alma sobrevive ao corpo, isso não é tão, não é muito, assim, não é tão divulgado, não é tão propagado isso, né? Então não é de se surpreender que neguem o efeito. Eles julgam pelo simples enunciado do fato e o declaram absurdo, como outrora declaravam absurda a crença dos antípodas. Antípoda é onde ficava embaixo da terra, desculpa, quando a terra, né, como um globo, aí ficava de cabeça para baixo. Não era possível isso, né, segundo eles, esses descrentes, né? Mas que pode sua opinião contra um fenômeno constatado pela observação e demonstrado por uma lei da natureza? Sendo o movimento da Terra um fato puramente científico, sua demonstração não estava ao alcance do vulgo, da pessoa comum. Por quê? Porque não tinha estudo. Então, a própria pessoa fazia as teorias na cabeça dele. Cada um fazia de um jeito. Achava que alguém que ficava assim na terra pendurado cairia, né? E não é isso. Foi preciso aceitar a autoridade dos argumentos dos cientistas. E ó, dá para a gente pegar e fazer assim uma extensão disso e falar: amanhã quem vai provar a existência do espírito serão os cientistas, será a ciência. Porque nós que estamos aqui estudando, para a gente não precisa demonstrar mais nada. Nós sabemos disso, da sobrevivência do espírito ao corpo, né? Da pré-existência do espírito antes da encarnação. Ou seja, nós não fomos criados agora e passamos a ser imortais. Não, a gente já era imortal antes e passou por aqui e vai passar por tantos outros corpos enquanto for necessário. Então, quem vai comprovar isso vai ser a ciência. Nós não precisamos, né? Mas o Espiritismo tem a mais em seu favor poder ser constatado por todo mundo, o que explica sua rápida propagação. Eu não sou cientista e acredito. Então, e estou propagando isso.
Nesse momento, eu sou uma pessoa que propaga. Amanhã, qualquer um de nós, qualquer um dos que estão aqui, incluindo quem está nos vendo, ouvindo por gravação, sabe que ele pode tomar esse lugar. Porque não existe um professor de espiritismo. O que existe são alunos, estudantes espíritas, que estão aprendendo sempre. É parte do nosso progresso, aprender sempre. Nesse momento, no caso, eu me propus a transmitir o que eu li antes, o que eu estudei antes. Mas qualquer um poderia fazer isso, né? Então, isso faz com que a rapidez da propagação seja maior. Então, é totalmente diferente. Então, vamos voltar ali. Esse, então, é o que Kardec sugere, né? Que a gente veja na Revista Espírita de fevereiro de 1865. Está aí, uma sugestão. Se alguém tem dúvida, alguma coisa, quer ver um ponto especial ou alguma citação, vai lá e encontra na Revista Espírita muita coisa. Depois de ler as obras básicas, a gente se aprofundar na Revista Espírita, é uma riqueza tão grande e a gente entende até de onde que saíram aquelas coisas que foram aqueles apontamentos dos livros, das obras básicas, né? Mas vamos seguir. O item 48. Entretanto, esses centros disseminados poderiam permanecer irradiando por longo tempo, isolados uns dos outros, por alguns estarem confinados em países distantes. Então, mesmo assim, poderia ficar ali irradiando, né, fazendo aquelas ondas, né, como a pedra na água, mas não atingindo uma onda vizinha. Estava ali isolado, né? É isso que ele está falando. Era necessário que entre eles um traço de ligação que colocasse em comunicação de pensamento seus irmãos em crença, ensinando o que ocorria à distância. Então, precisava de alguma coisa para unir esses pontos que estão isolados. Então, aí que ele vem explicar isso aí. Esse traço de união, que teria faltado ao espiritismo na antiguidade, então, nunca teve essa oportunidade, nunca houve essa possibilidade antes, né? Hoje se encontra nas publicações que vão a todos os lugares, condensado de forma única, concisa e metódica, o ensinamento dado em toda parte, de diferentes formas, isso é importante, em diversas línguas. Então, precisava de um agente agregador. O que era isso aí? A Revista Espírita. Esse foi o grande assim, agregador que foi juntando os pedaços. E a gente vai vendo agora, ao longo do nosso estudo, né, ainda dando sequência, que é como um grande quebra-cabeças. Ele não fala isso, mas a gente conclui. É um grande quebra-cabeças onde as peças vão tomando a posição e o todo dá para a gente saber do que se trata. E não um monte de pecinhas que quando chega na caixa, o quebra-cabeças, né? O puzzle, e aí a gente abre e vê aquela montanhinha dentro de um saquinho, né? Todas as peças ali. Então, precisa alguém que junte os pedaços. A gente vai junta e vê que forma um quadro, que vê que forma uma figura, que vê que forma uma fotografia, o que seja, mas perfeitamente inteligível, né? As duas primeiras revelações apenas poderiam ser o resultado de um ensino direto. Deviam se impor pela fé, mediante a autoridade da palavra de seu mestre. Então, tanto de Moisés como Jesus, era a autoridade da palavra deles, pois os homens não estavam avançados para cooperar em sua elaboração. Olha só, aquilo veio pronto. Não importa se veio por parábolas, se veio por leis duras, né? Leis duras de Moisés ou parábolas de Jesus, mas as instruções vieram prontas. Já no caso do Espiritismo, o que ele quer dizer é que vem a informação dos espíritos, mas os homens podem interferir, podem contribuir para esse conhecimento.
Puxa, então eu posso ajudar? Pode. Como? Por conclusão. Vai formando ideias, vai raciocinando. Isso que Kardec, que ele pegou dos espíritos, né? Ele propunha para a gente. Participem, façam acontecer, passa pelo crivo da razão e aí vocês vão entender melhor. Vocês vão ter conclusões fantásticas. Vão ver o que deriva disso, o que resulta disso. Olha que coisa bonita, né? Entretanto, observa-se. Eu vou ler só de novo para a gente, só para ver essa influência dos homens, tá? As duas primeiras revelações apenas poderiam ser resultado de um ensino direto. Então, vieram dos dois reveladores, né? Deviam se impor pela fé. Então, as pessoas acreditavam, né? No quê? Na autoridade da palavra de seu mestre, pois os homens não estavam avançados para cooperar em sua elaboração. Então, essa era a diferença. Quando o Espiritismo chegou, ele tinha as pessoas no momento que pensavam mais, raciocinavam mais. Totalmente diferente daquela turma da época de Moisés, da época de Jesus, que era, imagina, quantos sabiam ler e escrever? Quase ninguém. Era um luxo. Entretanto, observa-se entre elas uma sensível diferença devido ao progresso dos costumes e das ideias, mesmo tendo sido feitas para o mesmo povo e no mesmo meio, após 18 séculos de intervalo. Esse era o tempo que levou entre uma revelação e outra. Olha que coisa, quanto tempo? 18 séculos, 1.800 anos. A doutrina de Moisés é absoluta. É assim e pronto. Despótica, manda, tem autoridade, mas assim, forçando a barra, né? Não admite discussão e se impõe a todo o povo pela força. Assim, a lei de Moisés, né? Seja a lei divina, ou seja, a lei que ele implantou, porque tem a lei divina e humana, né? A divina foi uma dos 10 mandamentos. A lei humana foi que ele foi colocando de acordo com a sociedade. Ele foi, tanto que ele, por exemplo, ele colocou aquela lei de Talião, né? Olho por olho, dente por dente. Poxa, mas está promovendo a violência? Não. Ele está segurando a violência desnecessária, acima do limite, né? Então, se uma pessoa fosse roubada não importa o que, uma unidade, né? O cara podia depois, né, querer se vingar, tudo, e tirar dele 10. Então, era 1 para 10. Não é justo, do ponto de vista da época. O que ele faz? É olho por olho, dente por dente. Ah, é um dente, um dente. Um olho. E não um olho, 2 olhos. Não um dente e todos os dentes da boca. Não. Era para estabelecer um critério. Porque se deixasse na mão dos homens, a vingança não tinha limite, a cobrança não tinha limite, né? Então, era impositiva a lei de Moisés, né? A coisa era na força mesmo. Já a de Jesus é essencialmente conselheira, ele aconselhava, né? Ele não impunha, ele aconselhava. É livremente aceita e só se impõe pela persuasão. Então, era a lógica da lição que ele estava dando. Foi contestada com seu fundador ainda vivo. Ele discutia com os fariseus, com as pessoas da época, né? Pois se interessava por debater com seus adversários. Então, ele ia lá e falava com os adversários das ideias, porque não era uma guerra, não era adversário, assim, inimigos dele. Eles podiam ser inimigos de Jesus, mas Jesus não era inimigo de ninguém, era adversário da ideia que ele trazia, da palavra que ele trazia, do ensinamento que ele trazia. A terceira revelação chega numa época de emancipação e maturidade intelectual. Isso é importante. Isso nos leva
aquilo que a gente vive lembrando. As coisas acontecem como numa sequência de eventos e de uma forma lógica, é um crescimento, é um progresso. Nada assim, vem assim o carro na frente dos bois, nada está fora do lugar. Então, quando veio a terceira revelação, quando chega o Espiritismo, vem numa época de emancipação e maturidade intelectual. O homem não é tão ignorante, o homem raciocina, o homem tem ideias próprias, e não ideias impostas. Quando a inteligência, já desenvolvida, não se reduz a um papel passivo de aceitação. Nada aceita às cegas, mas quer ver aonde o conduzem, compreender o porquê e o como de cada coisa. Então, o homem já está buscando por outras informações, outras ideias, outras conclusões. Por isso, ela devia ser, ao mesmo tempo, o resultado de um ensinamento e o fruto do trabalho, da investigação e do livre exame. Percebem? De novo, ele falando aí. Então, os espíritos trouxeram a informação, mas também precisa do homem, trabalhando, investigando, examinando. Aí, ele está falando dele, principalmente. Olha só, mais um trecho muito importante aí. Os espíritos ensinam somente o necessário para colocar o homem no caminho da verdade, abstendo de revelar o que o homem pode encontrar por si próprio. Se o homem pode encontrar a resposta, eles não vão trazer a resposta, deixa que o homem se vire, deixando-lhe o cuidado de debater, controlar e submeter tudo ao crivo da razão. A gente sempre ouve falar isso de Kardec. Ah, submeta ao crivo da razão. Né? Por quê? Para não aceitar mentira, inverdade. Né? Não se deixe enganar. Passa pelo crivo da razão. Razão. Não assim, achismo, talvez por isso, talvez por isso. Não, é realmente passar pelo filtro, pelo crivo da razão, deixando frequentemente adquirir experiência às suas custas. Deixa lá o homem se virar. Isso é bom, porque dá o devido valor, inclusive, o aprendizado e tudo. Dão-lhe, isso os espíritos, né? O princípio e os elementos, e ao homem cabe aproveitá-los, colocando-os em ação. E foi o que Kardec fez. E foi o que depois de Kardec vieram outros homens que vieram contribuir também. A gente pode achar que não, mas muita gente contribui com a doutrina espírita em termos desse conhecimento, com a ajuda dos espíritos e com as conclusões, com o estudo, seja estudo até mesmo da história nossa. Considerando que os elementos da revelação espírita foram ensinados simultaneamente em muitos pontos, a homens de todas as condições sociais e diversos graus de instruções, fica evidente que as observações não podiam ser feitas por toda parte com o mesmo resultado. E é verdade. E se deixar, cada um faz um espiritismo à moda da casa, né? Que as consequências a extrair, a dedução das leis que regem essa ordem de fenômeno, em suma, a conclusão sobre a qual deviam apoiar as ideias, deveriam sair somente do conjunto e da correlação dos fatos. Então, de onde fosse, onde quer que fosse, teria que haver um aglutinamento, né? Devia haver uma concordância, né, desses conhecimentos. Parte que vieram dos espíritos, parte da conclusão dos homens, que receberam essas orientações dos espíritos. Porque é natural que cada local tenha a sua característica, as suas crenças, né, os seus mistérios, né, a sua educação, a sua cultura. Cada um tem a sua característica, não tem jeito. Assuntos, por exemplo, que a gente trata aqui, assuntos gerais, né, que a gente trata aqui,
são diferentes de assuntos que são tratados no nosso país de origem. Por quê? Porque aqui tem uma cultura diferente da nossa. A maneira até de se referir, de ser mais direto ou não, são características de cada um desses dois, dessas duas nações. Não tem jeito. Por quê? Porque cada uma teve o seu momento de aprendizado, a sua história, né? Cada um deles. Então, é isso que Kardec está falando, né? Que existe essa diferença, mas que pode ser muito bem ajustado, né? Ora, cada centro isolado, circunscrito a um círculo restrito, vendo apenas, frequentemente, uma ordem particular dos fatos, algumas vezes aparentemente contraditórias, tratando geralmente com a mesma categoria de espíritos e, além disso, limitado por influências locais e partidárias, encontrava-se na impossibilidade material de abranger o conjunto e, por isso, seria incapaz de reunir as observações isoladas num princípio comum. Então, quando a gente vê um pedaço de uma grande pintura, do grande quadro, a gente cria a conclusão, né, do todo. E não pode ser assim. É que nem a gente saber, a gente não conhece a história toda, pega uma frase da história e conclui. Então, cada frase ou cada pedacinho do quadro é como se fosse a peça do quebra-cabeças. É isso que ele está falando. Então, as coisas estão vindo picadas, mas necessita ser juntado tudo isso para que possa ter uma visão de todo o quadro, de todo o filme, de toda a história, de todo o livro, usando como exemplos. Então, vocês percebem como os espíritos, apesar de ter assim pipocado em todo mundo, precisava que alguém juntasse tudo isso. E caiu em boas mãos. Num primeiro momento, no pontapé inicial, para as obras básicas, caiu na mão de Kardec. O bom senso encarnado, né? Aquele sujeito que fazia tudo de forma metódica, muito organizado. 3 anos antes de Kardec conhecer as mesas girantes, um grupo familiar já se reunia e apontava tudo, anotava tudo. Anotavam, eles tinham cadernos de coisas, pilhas. Aí, quando Kardec chegou, falou, poxa, mas como é que nós vamos fazer tudo isso? Falou, nós perguntamos, como é que nós vamos fazer tudo isso? Achamos que você é a pessoa mais apropriada para isso. Está aqui, ó, nossas anotações. Deram 3 anos de anotações para ele. Ele leu tudo aquilo, organizou tudo aquilo, e foi o pontapé inicial para ele chegar a compilar todos esses dados e fazer, assim, publicar esses 5 livros que deram o início, né? Vou começar pelo Livro dos Espíritos, o início da doutrina espírita, que ele deu nome, que ele fez um monte de coisa, mas que ele nunca se disse autor desse conhecimento. Ele falou, não, o autor são os espíritos, né? Então, é muito bonito. Quem já ouviu, né, o livro Kardec, quem já assistiu o filme Kardec, vai se lembrar disso. Quando ele foi naquelas reuniões, nas primeiras, né, aí vem o pessoal e põe na mesa aquele monte de anotações, aquela pilha. Fala, está aqui, ó, queremos que você organize. Você tem capacidade para isso. Nós não temos. A nossa capacidade chegou a anotar tudo aí, mas agora é você que vai dar continuidade. Então, só para lembrar, para ilustrar, né, isso. Bom, onde que foi que eu parei aqui? Como cada um apreciava os fatos sob o ponto de vista dos seus conhecimentos e suas crenças anteriores, ou segundo a opinião particular dos espíritos que se manifestam, logo surgiriam tantas teorias e sistemas quanto a quantidade de centros, e nenhum chegaria a ser completo por falta de elementos de comparação e de exame. Então, precisava cada um da outra peça. E aí, para formar o quadro todo.
Em resumo, cada um ficaria estático em sua revelação parcial, convencido de possuir toda a verdade, por não saber que em outros lugares se conseguia mais e melhor. Então, precisava das outras peças, das outras informações que vinham de vários lugares. Além disso, deve-se assinalar que, em nenhuma parte, o ensino espírita foi dado de maneira completa. Então, o espiritismo, ele não veio num lugar só e ali estava tudo, né? Todas as informações, todo o conhecimento. Não, isso foi anteriormente as revelações trazidas por Moisés e por Jesus. Elas eram completas dentro das limitações, eram completas, até limitações de capacidade de compreensão, né? Aquilo sim era completo. No caso do Espiritismo, todas as informações necessitavam de outras informações também que tinham sido recebidas para se completarem, para formar o quadro, o conjunto. Abarca uma quantidade tão grande de observações de assuntos tão diversos que requerem conhecimentos e aptidões mediúnicas especiais, de modo que seria impossível estarem reunidas no mesmo ponto todas as condições necessárias. Nós estamos estudando, está em andamento, o estudo do Livro dos Médiuns, né? Quem participa sabe disso. Então, a gente vê as diferentes mediunidades, e são inúmeras. E para cada uma tem uma capacidade, cada uma, o espírito pode se manifestar. Se ele não pode, não tem a informação, não tem a manifestação. Então, é isso que ele está falando. Era impossível reunir todas, por quê? Porque eram informações trazidas pelos espíritos, e como que eles trazem as informações? Através dos médiuns. Então, o médium é o intermediário entre o mundo espiritual, o espírito, e aqui o nosso mundo provisório, que de nosso não tem nada, nós vamos embora, daqui a pouco a gente vai embora, né? Daqui a pouco até o mundo vai embora, na condição que ele está hoje, porque tudo que é material, um dia acaba, né? Então, era necessário que houvesse essa aptidão para cada tipo de informação que viria, né? Por exemplo, só para ilustrar, um médium músico, né, é necessário para que um espírito músico se manifeste. Se um espírito músico, de um músico, vier se manifestar por mim, que nem médium sou, e muito menos médium musical, músico, mas não vai sair nada. É uma perda de tempo, né? Quem ficar assistindo, fala, nossa, vamos ver, o Luiz vai dar um concerto que, na verdade, é de um espírito. Não vai sair nada. Eu não tenho essa habilidade, né? O médium que escreve, o médium que fala, o médium que materializa. Então, todas essas informações precisam de médiums específicos, para vir de espíritos específicos. Porque também no mundo espiritual tem médico, tem professor, tem artesão, tem tudo, porque é gente como a gente. É gente que desencarnou, só isso. Ou melhor, que está no plano espiritual e que pode reencarnar. Bom, vamos seguir. Devendo o ensino ser coletivo e não individual, os espíritos dividiram o trabalho e distribuíram os temas de estudo e observação. Da mesma forma que nas fábricas. Olha só, a fábrica é uma linha de montagem. Pega um monte de peça, junta e vira o negócio, né? A confecção de cada parte de um mesmo objeto é repartida para diversos trabalhadores. Então, se é uma linha de montagem, é isso. Cada um faz a sua parte, a parte que melhor conhece. Desse modo, a revelação é feita parcialmente em diversos lugares e por uma multidão de intermediários, uma multidão de médiuns. O médium nada mais é que um intermediário, né? Dessa maneira, prossegue ainda agora, já que nem tudo foi revelado.
Naquela época, Kardec escreveu isso. Hoje, muita coisa foi revelada, mas há muito ainda para se revelar. Dá um exemplo, então, de alguma coisa que demonstra que muita coisa foi revelada. As obras que foram escritas por Chico Xavier. Pega a coleção A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, e vai ver quanta informação tem ali. Informação que hoje médicos e cientistas estão descobrindo. 70 anos ou mais atrás, André Luiz escreveu. E hoje está se revelando como verdade. Então, as revelações estão vindo, meio a conta-gotas, ou vindo na medida da nossa compreensão. Porque não adianta jorrar um monte de coisa, é que nem aquilo que Jesus falou, é como dar pérola para porcos. Qual que é a utilidade de pérola para porco? Porco não usa pérola, porco come, né? Porco precisa de alimento, não de pérolas. Dessa maneira, prossegue ainda agora, já que nem tudo foi revelado. Cada centro encontra nos demais, o centro que ele fala que ele é centro de irradiação, né? Não é centro espírita. Cada centro encontra nos demais o complemento daquilo que obtém. E tem sido o conjunto, a coordenação de todos os ensinos parciais, o que constitui a doutrina espírita. Então, a doutrina espírita é isso, essa colcha de retalhos do ponto de vista de revelações parciais que foram distribuídas. Vai juntando, vai costurando tudo, de repente dá uma colcha enorme, né? E bonita no conjunto. Era necessário agrupar os fatos dispersos para verificar a sua correlação, reunir os documentos diversos, as instruções dadas pelos espíritos nos diferentes pontos e sobre todos os assuntos, a fim de compará-los, analisá-los, estudar suas analogias e diferenças. Vocês percebem como é uma coisa grandiosa e estava na mão de uma pessoa que era grandioso, uma pessoa grandiosa também. Kardec era muito bom para fazer isso. Ele era adequado. E até dizem que tinha um plano B. Caso Kardec falhasse, Leon Denis seria o segundão ali, o cara que ia dar continuidade. Mas não precisou. E melhor ainda, nós tivemos Kardec e Leon Denis. Não é fantástico? Os dois fizeram direitinho a lição de casa. Vieram e fizeram por merecer, né? A tarefa que foi confiada a eles. As comunicações, sendo dadas por espíritos de todas as ordens, veja bem, eles utilizaram até, Kardec utilizou até comunicações de espíritos muito inferior, moralmente falando. Tanto que ele fez a escala espírita, né? Agrupou lá todos os... Quem quiser vai lá na questão número 100, a escala espírita, no Livro dos Espíritos. E ali fala todas as categorias de espíritos que ele pôde relacionar. Então, espíritos de todas as ordens foram utilizados. Todas as comunicações. Não foram só de espíritos superiores, não. Ele pegou todo mundo, fazia a evocação de espírito que assustava as pessoas na rua, né? Pessoa que sabiam que tinha sido, que tinha desencarnado lá, então evocava, o espírito vinha e falava a história dele, né? Então, as comunicações, sendo dadas por espíritos de todas as ordens, mais ou menos esclarecidos, ou mais ou menos esclarecidos, né? Era necessário avaliar os graus de confiança que a razão permitia conceder-lhes, distinguir as ideias sistemáticas, individuais e isoladas, daquelas que receberam a sanção do ensinamento universal dos espíritos, as utopias das ideias práticas, separar as que eram notoriamente desmentidas pelos dados da ciência positiva e da lógica, o crivo da razão que ele falava, e fazer uso também dos erros das informações trazidas pelos espíritos, mesmo
os da mais baixa categoria, para tomar conhecimento do estado do mundo invisível e formar um todo homogêneo. Através disso, ele pôde vislumbrar o plano espiritual, saber o que era o plano espiritual, saber o que é a vida dos espíritos, a erraticidade, né? E, claro, concluir que nós estamos aqui por algum motivo. Então, foi essa parte filosófica. O que nós estamos fazendo aqui? Né? Para onde que nós vamos depois que a gente sair daqui? E de onde que nós viemos? Né? Seria preciso, numa palavra, um centro de elaboração independente das ideias pré-concebidas, dos prejuízos de seita, dispostos a aceitar as evidências da verdade, mesmo contrárias às suas opiniões pessoais. Então, Kardec, ele estava desprovido, desvencilhado, né? Despido de todo e qualquer preconceito e de toda e qualquer ideia pré-concebida. Ele não estava afiliado a nenhuma igreja, a nenhum partido, a nenhum tipo de ciência aí errada, né? Assim, que não concluída, ainda não colocada à prova. Então, ele foi lá, assim, vamos ver o que nós temos por aí. Né? Esse centro se formou por si mesmo, pela força das circunstâncias e sem um desígnio premeditado. Então, tudo isso veio com o estudo que ele foi vendo. Aí tem uma observação número 39, que é de Kardec. Vamos ver o que ele fala. Né? Então, tá aí. O Livro dos Espíritos, a primeira obra que se fez que fez o Espiritismo entrar na trilha filosófica, mediante a dedução das consequências morais a partir dos fatos, e que abordou todas as partes da doutrina. Então, o livro mais completo, né, que foi aquele que foi o primeiro. Depois ele esmiuçou, mas no primeiro momento aquele era o que estava mais completo. Lendo aquilo lá, a pessoa, o estudando, ele já tem uma visão muito grande do que é o Espiritismo, né? Tocando nas mais importantes questões que propõe, tem sido desde o surgimento, né, desde 1857, o ponto de união sobre o qual convergiam espontaneamente os trabalhos individuais. Então, ele pegou tudo onde ele podia conhecer, né, com a ajuda dos espíritos e das pessoas e tudo, e foi juntando, e pegou todo aquele material, que aí ele é a combinação, o aglutinamento de todas essas manifestações que pipocaram no mundo, que vieram como informações. É notório que a publicação desse livro data a era do espiritismo filosófico, né? Inaugura a era do espiritismo filosófico, permanecido até então no campo das experiências para entreter a curiosidade. O que era isso? As mesas girantes. Até então, a mesa que ficava andando para lá e para cá era objeto de curiosidade, de diversão, né? De entretenimento. Era muito comum uma festa, depois que já tinham tomado todas, depois que já estava todo mundo alegre, não sei o que lá, que tal a gente brincar das mesas dançantes, mesas girantes, né? Vamos. Pronto, e ali ficar os espíritos se divertiam com aquilo, né? Era permitido que fizessem, então era espírito brincalhão, espírito que estava tudo, né? Dando vazão a isso, né? Agora, quando Kardec foi observar isso, começou a perguntar. Primeiro, era a mesa que girava. Por que ela está girando? Por que ela está dançando? Por que ela está se elevando? Aí começou a perguntar. Ele falou, deve ter alguma coisa por trás disso. Começou a fazer pergunta e vinha a resposta. Ele falou, opa, tem coisa aí. E começou a estudar. Então, aquilo que era brincadeira, né, ele tratou como coisa séria. Porque ele percebeu isso aí. Se esse livro conquistou a simpatia da maioria, é por ser a expressão dos sentimentos dela, correspondendo assim às suas aspirações, às suas dúvidas, seus desejos,
é também porque nele se encontrava a confirmação e a explicação racional daquilo que se obtinha em particular. Se estivesse em desacordo com o ensinamento geral do espírito, ou dos espíritos, cairia em total descrédito e no esquecimento. Então, não tinha nada que fosse contra aquilo. Desde 1857, nós estamos aí, há 160 anos, estudando isso. Quem sabe alguns de nós mais do que uma encarnação. Não dá para ter uma terceira, porque acho que nem cabe, né, no nosso tempo, entre encarnado, erraticidade e reencarnado novamente. Mas umas duas aí dá para arriscar, né? Com raras exceções, né? Duas, tranquilo. Então, alguns já estão... E nós estamos vendo a mesma coisa e funciona, está dando certo. Então, por isso que não caiu em descrédito nem em esquecimento. E vai perpetuar, como a Revista Espírita fala no artigo de fevereiro de 1865. Então, não tem como, não dá, não tem jeito de destruir isso. Cair em descrédito, esquecimento. Pode haver tentativa, mas sucesso não. Ora, qual tem sido esse ponto de convergência? Por certo, não foi o homem, que nada vale por si, por ser trabalhador que morre e se vai, mas a ideia que não perece por emanar de uma fonte superior ao homem. Então, são espíritos e espíritos superiores que vieram trazer esse conhecimento. E aí, aí Kardec faz mais uma observação. Essa concentração espontânea de forças esparsas, né, espalhadas, deu lugar à imensa correspondência, monumento único no mundo, quadro vivo da verdadeira história do espiritismo moderno, refletindo ao mesmo tempo os trabalhos parciais, os sentimentos múltiplos que fizeram nascer a doutrina, as consequências morais, a dedicação de uns e as deserções de outros, arquivos preciosos para a posteridade que poderá julgar os homens e as coisas por meio de documentos autênticos. Na presença desses depoimentos irrecusáveis, a que se reduzirão com o tempo e com as falsas alegações, as difamações da inveja e do ciúme, então não vai ter força para isso. E esses documentos, existe todo um trabalho de pesquisa que foi feito de recuperação disso, alguns se chamando as cartas de Kardec, que está no Brasil, que foi recuperado. Isso foi guardado às 7 chaves, e por instrução dos espíritos, para que fosse, na posteridade, trazidos a público. Então, dá para hoje consultar isso, né? Como é que é o nome do instituto? Bom, não vou lembrar agora, mas dá até para localizar isso aí, né? Através da FEAL, né? Fundação Espírita André Luiz, né? Que dá para que eles estão fazendo as traduções, a conservação das cartas e tudo. É um trabalho imenso que está sendo feito. Em andamento agora, começou há uns 3 anos, pouco antes da pandemia, né? E segue até hoje. Então, Kardec já falava isso, vai ter documento, vai ter tudo, e ele guardou isso, que depois mudou de mãos, né? E vai ter tudo isso que vai corroborar, que vai confirmar tudo isso que nós estamos estudando, que já estudamos, né? Então, era isso que a gente tinha no dia de hoje. A nossa sessão de estudos. Oi, Fernanda. Oi, Ana Paula. Oi, boa noite. Cheguei um pouquinho atrasada. Desculpa. Mas deu para pegar bem. A gente sabe que você sai de uma reunião espírita e corre para cá. Ótimo. Ei, eu saio mesmo. Eu saio mesmo. E aí, muita informação assim, né? O
dá para a gente discutir um pouco a respeito. O bonito da história é que a gente, no estudo, a gente conhece essencialmente o que aconteceu, né? A gente vai fundo nisso. Então, normalmente a gente escuta algumas coisas, né? Vai numa palestra, frequenta aí algum grupo, mas acaba não tendo a oportunidade de conhecer isso que Kardec vem contando, os detalhes, né? Tudo. E eu, pessoalmente, acho fascinante isso, né? Mas isso é minha opinião. O engraçado isso que ele fala, né? Que nem todo centro, mas você falou que o centro que ele se refere não é centro espírita, né? É o centro de difusão, né? Isso. Centro de difusão, Mas, assim, cada casa espírita tem um responsável, né? E tem uma linha. Então, eu já participei de alguns aqui no Brasil, né? E eu vejo que alguns centros trabalham de maneira distintas. Então, a Aliança Espírita Evangélica trabalha de uma maneira, os centros ligados à FEB trabalham de outra maneira. Quer dizer, no fundo, o ensinamento é o mesmo, né? Os atendimentos também têm a mesma finalidade. Mas até você chegar, por exemplo, na Aliança Espírita Evangélica, até você chegar a estudar o Livro dos Espíritos, você passa 3 anos estudando a iniciação espírita, que é basicamente estudar a Bíblia, né? Então, eu me pergunto, uma pessoa que já tem um desenvolvimento mediúnico mais apurado, né? Será que ele não que não seja válido, é óbvio que é válido, né? Mas, assim, de repente ele precisa de um entendimento maior. E ele vai ficar ali 3 anos estudando a Bíblia, podendo estar avançando e até atendendo, né? Ajudando a quem precisa. Mas, enfim, isso é de cada um, né? Você sabe, Fernanda, sobre esse comentário, eu tenho 2 outros para fazer, né? Um era são de 2 pessoas. Uma já está desencarnada, né, que a gente conheceu, e o outro está encarnado ainda. Uma delas é o Alberto Almeida, doutor Alberto Almeida, palestrante, médico e tal. E ele fala sobre essas casas que têm o estudo do médium, né, para mediunidade, estudo de até 6 anos, né? Uhum. Então ele falou, vai ser médium no plano espiritual, vai desencarnar e vai lá que vai ser médium. Então, né, e já esse amigo, né, nosso, ele falava nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Ele vivia falando isso aí, era recorrente isso aí. E eu gostava disso, ou seja, é como se encontrar um caminho intermediário. Então, não vamos por extremos, né? Então, tem casos realmente de médiums que precisam trabalhar, mas ele precisa estudar também. Então, a gente faz os dois durante já a manifestação, né? Ele já vai trabalha mediunicamente e já vai. Não são todos, não é todo mundo. Nós, por exemplo, estamos aqui na iminência de fazer um curso, né, sobre mediunidade, e depois a pessoa opta por ela desenvolver ou não a mediunidade, que é um direito dela. Não, eu só quero saber sobre mediunidade. Tá bom, tem uma primeira parte é teórica. Depois começam né, as práticas mediúnicas, mediante um desenvolvimento tranquilo e tal. Mas se no meio daquele grupo já tem gente pipocando a mediunidade, então ela é levada para um trabalho que já existe e ela continua estudando, né? Mas vai estar já desenvolvendo a mediunidade, ou controlando a mediunidade, educando a mediunidade. Porque o que acontece? A pessoa vira uma panela de pressão. Realmente, não aguenta, né? Então, as coisas têm que ser assim, Não é realmente. uma crítica não, tá, gente? Eu só estou falando porque
como ele fala no isso. livro, são métodos diferentes, cada um tem um método. E, assim, eu não me adequei a esse método, procurei outro. Mas acho que tudo é válido, né? Até como você falou, que tem que ter o conhecimento. A É. pessoa tem que ter um entendimento da coisa. Claro, claro, senão vira, nossa. É, Olha, eu falei uma frase que eu não sei se você já estava na sala, eu esqueci a frase que eu falei. Eu estou falando que eu estou com problema, né, de fixação aí de coisa. Mas, bom, daqui a pouco eu vou lembrar. Assim, espiritismo, moda da casa. A gente tem que realmente estudar Kardec e o Evangelho. Essa combinação dá um norte para a gente, porque tem tudo ali, sabe? Tem verdade. tudo. Através disso, do Evangelho e Kardec, as obras básicas, né, tudo, e tem obras também subsidiárias, tudo, mas essa fonte, eu não digo só, sempre exclusivamente, não. Tem essas obras que vieram, tem André Luiz, tem Emmanuel, tem tantas outras, né? As obras que vieram através de Chico, né? Da mediunidade dele. Então, isso deve nos orientar. Agora, sair disso, olha, aí é inventar, como a gente viu, é um centro de radiação, não um centro espírita, mas era aquele centro que ele se referia, né, de radiação, de informação que chegava, né, daquelas revelações parciais, e a pessoa tirar conclusões próprias e, em cima daquilo, criar toda uma estrutura errônea, né, enganosa. Uhum. Então, a importância realmente da gente ter um fio condutor que tem uma origem, sabe? E essa origem é Kardec, o Evangelho e Kardec, que é igual aos dois, sabe? Fundem-se. Né? A partir disso, você tem realmente uma doutrina sadia. Um grande unificador do Espiritismo foi Dr. Bezerra de Menezes. Ele lutou para isso. A FEB, ela busca isso, né? Se ela tem Uhum. alguns inconvenientes, alguns problemas, então, não importa, mas ela tem a importância de ser unida. Tem grupos que não se unem, né? Por quê? Porque alguns preferem ciência, né? Outros, o lado evangélico da doutrina. Outro É. filosófico, outro é uma combinação de dois menos um, né? Uhum. Eu lembro, há anos atrás, havia um movimento na cidade de Santos, né, no litoral paulista, que queriam tirar a parte evangélica da doutrina, queriam ficar com a ciência e um pouco da filosofia, mas queriam a ciência só. Agora, não dá para ter, sabe, uma coisa sem outra, já está comprovado, a gente, sabe, querer reinventar a roda. Então, está tudo hoje aí. E isso é que está mantendo a doutrina em pé, né? Esse conhecimento em cima de Kardec e do Evangelho. Né? Então, se alguém quer inventar alguma coisa, quer fazer o espiritismo à moda da casa, aí o problema é de cada um. Né? Tem centro que você vai, as pessoas usam roupa branca. Né? Aí você fala, poxa, mas é uma exterioridade isso aí. O que tem a ver? Porque é que nem, sabe, o que vai por dentro da gente? Qual que é a nossa intenção? Né? É isso que conta, e não a roupa branca. Estou citando só um exemplo. E vocês podem acreditar, tem casas que você vai, tem gente que usa roupa branca. Né? Só roupa branca. Um dia do trabalho, vai lá, usa roupa branca. Tem casas, uma vez eu, eu fui numa casa espírita, foi até engraçado. A gente estava caminhando, era o interior de Minas, né? Cidade turística e tal. Então, estava um amigo, o meu filho e eu. Meu filho era jovem, né? Aí a gente viu, nossa, uma casa espírita, vamos entrar? Vamos, estava aberta, estava. Aí entramos quietinho lá e sentamos, né? E eu estava ouvindo, né? O que estavam falando. Dali a pouco eu olho de um lado, olho para o outro, eu percebi que de um lado era só homem e do outro lado era só mulher que sentava, né?
E, claro, a gente estava no lugar errado. A gente estava no lado das mulheres. Só nós, os três ali, né? 3 homens no lugar equivocado. Então, são exemplos, né, do que a gente pode fazer, do que a gente pode ver. Tem um amigo, o Amilcar, né, também já desencarnado, ele contava que uma vez ele foi no interior, né, foi fazer uma palestra, e aí foi visitar o centro, né, estava visitando, aí levaram para conhecer o centro, né? Aí ele falou assim, eu entrei numa sala e tinham prateleiras assim, cheio de garrafas vazias, né, a olho nu ali e tal, e arrolhadas, todas tampadas, né? Daí ele falou, mas o que são essas garrafas? Né? Ele falou, sabe, tem espíritos que não têm doutrinação, então a gente prende ele dentro da garrafa e ele fica aí, né, preso. Então, até na minha cabeça muito maldosa, eu falava, a pessoa se cai numa prateleira daquela, liberta todos aqueles espíritos que estão ali. Não existe isso. Isso é Parece falta até de... história de filme de terror, né? Exatamente, parece coisa, ou das Mil e Uma Noites, né? O gênio na É, garrafa. o gênio da lâmpada. Exatamente. Então, percebe que se a gente não tem estudo, a gente vai para campos totalmente fictícios, né? Por isso a importância do estudo, a importância de Kardec, do Evangelho, Uhum. entender isso que nós estamos fazendo, assim, é uma preciosidade, assim, algo muito bom que faz com que a gente use aquilo que Kardec vive. Olha, Kardec falou em mais de uma obra isso aí. Passa pelo crivo da razão. Não tenha fé cega, não. Entenda a coisa, analise, né? Não tenha dependência de nada, seja livre para pensar, o livre pensador, né? Então, é isso. Se você sai por aí, eu contei, tem mais umas histórias, mas é melhor ficar por aí, né? A gente vai tomar tempo precioso aí da nossa reunião, mas vamos continuar aí. Posso fazer um comentário disso? Boa Claro, noite. pode, não precisa nem levantar a É, mãozinha. então, eu acho que tem uma coisa que, inclusive, foi uma discussão no centro aqui em Campinas, tem tudo a ver com o que a Fernanda estava falando e o que você estava falando. A gente tem que lembrar que quando a gente estuda para desenvolver também o conhecimento, né? A gente não estuda simplesmente para colar e copiar o que já foi determinado, porque a população, a sociedade também está evoluindo e a própria ciência também está evoluindo. Então, o espiritismo, naturalmente, por isso também ser caracterizado como ciência, também evolui na sua compreensão, né? E da mesma forma que tem pessoas que acabam indo para o misticismo, tem pessoas que vão para o pragmatismo completo, né? O que eu quero dizer com isso? Uma das perguntas era, mas eu não posso dar passe fora do centro espírita, porque só no centro espírita é que eu posso dar passe. E essa é uma pergunta extremamente recorrente, né? Aí eu devolvi a pergunta com outra pergunta, né? Na verdade. E o que a gente fez durante a pandemia? Eu acho que a pandemia ilustrou muito bem isso, né? O que você faz diante de uma emergência? O que você faz diante de uma pessoa que precisa? E o que é o passe, né? Aí está também a não compreensão do passe, né? Então, vão as duas coisas. Vai um misticismo de que o passe só pode ocorrer num determinado lugar, de uma determinada forma, e também falta o conhecimento do que é o passe e o que é a espiritualidade agindo dentro do centro espírita. A gente olha o centro, eu acho que eu comentei isso aqui uma vez, a gente olha o centro espírita com olhares da materialidade, a gente não consegue entender o centro espírita com os olhos da espiritualidade. Então a gente vai misturando as coisas e o que eu percebo é que existe uma certa, eu não vou dizer idolatria, mas existe um certo não questionamento de coisas que são ditas, não questionamento de determinados acontecimentos dentro do centro espírita, que eu acho que essa falta desse estudo, como você disse, crítico, está abrindo espaço para
para algo que a gente já traz dentro de nós como espíritos. Olha, nós vivenciamos muito mais outras religiões do que o espiritismo, né? Porque o espiritismo tem 150 anos. A gente está trazendo os nossos resquícios, eu falo a gente no sentido geral, né, dos espíritas. Está trazendo coisas que eram do catolicismo, que eram de outras religiões protestantes, e não está se abrindo para realmente o que é o espiritismo. Eu acho que o estudo da Gênese também vem mostrar, principalmente nesses capítulos iniciais, a importância de você estudar de verdade, né? Não é receber conhecimento unilateralmente, né? Da pessoa que está instruindo para mim, né? Só para fechar, como o Luiz disse, ao contrário de uma universidade tradicional, dentro do centro espírita existem pessoas que compartilham o conhecimento, não necessariamente elas são donas do conhecimento, né? Então, ninguém que dá palestra, ninguém que dá instrução, conduz o estudo, não é questionável, né? Muito pelo contrário, pelo fato de você estar ali na frente falando, aí sim que você tem que ser questionado, aí sim que você tem que ser colocado à prova, porque às vezes a gente, quando está instruindo os outros, a gente tem a tendência de se engrandecer demais, né? De falar demais, de fazer demais, né? Então é a hora da gente também levar as perguntas. Então era só isso que eu fiquei pensando enquanto vocês estavam falando tudo isso. E é uma visão meio crítica que eu tenho, mas é que me chama muita atenção isso, né? Dentro dos centros espíritas, né? E de certa forma me incomoda um pouco. Mas pegando esse gancho aí, Ana Paula, que você falou, uma vez a Rádio Rio de Janeiro, eles estavam num debate da rádio, eles estavam falando exatamente isso, que algumas pessoas dentro do centro espírita precisavam descer do pedestal e como é que eles estavam atendendo as pessoas que chegavam ao centro. Então, é como se, exatamente isso aí, muitas das pessoas ali dentro não querem ser questionadas, porque eles têm talvez o conhecimento, talvez tenham a mediunidade, então, às vezes tem um pouco de vaidade, sabe? Que eu vejo também. E não aceitam ser questionados de maneira nenhuma, porque já estão há muitos anos, e às vezes a gente vê uma certa arrogância de alguns líderes, né, desses centros. Não sei vocês, eu percebo isso em alguns que eu já frequentei. Eu estou rindo aqui porque realmente tem cada coisa que se inventa, tem sabe, as pessoas que se inventam, né? Mas é do ser humano, sabe, Fernanda? Não tem jeito, é a condição nossa. E isso é no trabalho, isso é na casa espírita, isso é na igreja, isso é no templo evangélico, isso é sabe, na política, é a natureza nossa. Então, o espiritismo, se bem compreendido, ele nos leva, pelo menos assim, um arranhão, né, nessa virtude, né, que é a humildade. É difícil, que nem a Ana Paula relembrou aí, né, que a gente realmente não tem professor espírita. Não existe isso. Existe aquele que quer compartilhar o que sabe, né? O que aprendeu, o que estudou um pouquinho mais, tal. Mas todos podem contribuir com conhecimento, com exemplo, com tudo. Então, não existe, só existe realmente estudante espírita. Isso eu aprendi com alguém que é bastante estudioso, né, da doutrina, e eu achei muito coerente e levo isso e repito, né? E porque senão a gente, sabe, a gente descamba. Ó, você vê um exemplo. Veio a pandemia. Depois veio, assim, gradualmente, a liberação de reunião de pessoas. Só que aí a gente não tinha onde se reunir. Acabou, sabe?
encerramos contrato. Você sabe como é que é aqui nos Estados Unidos, Fernando? Aqui, a gente paga por hora o lugar que aluga. Né? Então, é caro, e sumiram as pessoas, tal, e havia necessidade de trabalho mediúnico. Então, a gente fez em residência, né? Foi escolhida uma residência tal, que tivesse condições para isso. Né? As pessoas, né? Assim, a qualidade, né? de comportamento das pessoas, tudo. E aí, vamos reunir alguns médios, falamos com outro, tal. Quando falamos com uma pessoa, né? Ele se arrepiou e falou, olha, nas obras de Kardec está explícito que não se deve fazer reunião fora do centro espírita. Né? E os espíritos superiores sempre falaram isso aí, não pode fazer reunião fora do centro espírita. Eu fiquei imaginando, poxa, tudo bem, eu não sou aquele que sabe tudo sobre Kardec, linha por linha, eu reconheço, né? Mas eu não me lembro uma vez de ter visto isso. Né? O que eu me lembro é que Kardec foi em reuniões na residência de pessoas que faziam as reuniões. Né? Então, ele é o primeiro contraventor, né? Ele ia nas residências. Depois ele fundou o centro, porque por uma questão de grupos, né, maiores. E ele falava, olha, ninguém é melhor que essa afinidade familiar. Então, ele incentivava grupos familiares, grupos espíritas, manifestações de espíritos familiares. Mas famílias sérias, né? Ah, sim, sempre. Mas, Luiz, aí está a má interpretação do texto, né? E a falta de coerência, porque não haviam centros espíritas na época do Kardec. Na verdade, o centro espírita que o Kardec fala não é centro espírita, é reunião espírita, que ele fala. Sim. E a reunião espírita tem que abrir dentro de certos procedimentos, né? Então, lá, você abre ela com uma prece, você prepara com o evangelho. Ele era rigoroso nisso, ou seja, era no preparo da reunião e não no local. De novo, porque o local ele deve ser preparado. Porque um centro espírita já foi uma casa, um centro espírita já foi um comércio, depende do que você vai colocar ali dentro do centro espírita. O problema de você levar reuniões mediúnicas para residências, da mesma forma que você saída do passe, é você fazer da sua casa um local que não é mais sua residência, né? Esse é o grande problema, porque antigamente, quando os centros espíritas não existiam, as pessoas... A minha avó fez, né, o centro espírita na garagem da casa dela. Mas chega um momento que você tem que sair desse limite. Por quê? Porque senão você não tem mais casa, entendeu? Então, hoje, esse mesmo grupo que se reunia na casa, hoje se reúne num local que não casa mais. Por quê? Porque havia passou a ter essa possibilidade. Então, hoje temos um local. Mas o que chama atenção nessa história, tudo isso que você falou é perfeito. Né? Tanto que nós estamos estudando no livro dos médiuns sobre psicografia, onde ele fala ali, né? Ele dá orientação. Primeira coisa é pedir para Deus, né? A orientação. Então, ele está fazendo isso que você falou, esses passos de preparo para fazer uma reunião. Faz a reunião e depois o encerramento. Então, tudo sob critério, né? de vibração, né? Do ambiente que se encontra ali. Porque, olha, eu sou franco em dizer, e a Fernanda, ainda mais o comentário dela vem de encontro a isso. Tem centro que nem deveria ter reunião mediúnica, tamanha bagunça que está dentro. E as pessoas se deixam envolver por espíritos praticamente brincalhões, mistificadores, né? Porque o médium não tem preparo, não faz a reunião como deveria, né? Com o devido preparo, então o resultado nem sempre é o dos melhores. Então, realmente, temos que seguir tudo isso, esses critérios, né? Tem um livro muito bom, que é da Sueli Caldas Schubert, que fala sobre as dimensões do centro espírita. E ela vai falar sobre... Cada capítulo é sobre um aspecto do centro espírita. E ela vai
bem no ponto, sabe? Inclusive tem um trecho que ela vai falar sobre o passista que fala que não está bem para dar passe, né? E que não existe essa história de passista que não está bem para dar o passe, né? É óbvio que se eu estou gripado, eu não vou lá dar o passe na pessoa e ficar, né, espirrando na cara da pessoa. Obviamente, eu não estou falando disso. Mas o passista, ele, da mesma forma que um palestrante, eles são alvos, né, dentro do centro, para não exercer a função dentro do centro, né? Então, e ela vai falar exatamente dessa outra dimensão do centro espírita, de que para alguns alguns desencarnados, infelizmente, para eles é melhor que o centro não exista, né? Porque ainda eles não conseguem compreender a importância do centro espírita e nem conseguem compreender uma outra forma, né, de evoluir. Aí o que acontece é que você vai vendo dentro dos centros espíritas essas duas vertentes, né, esses dois extremos tomando conta. Ou esse misticismo que você falou, que acaba que o centro fica uma bagunça, porque você não consegue ver nem na teoria, na prática, né? E do outro lado, esse pragmatismo de que você não pode fazer nada que não esteja dentro daquela determinada coisa. Por exemplo, a mesa tem que estar com a toalha branca, tem 3 cadeiras aqui, mais uma aqui, e você não pode nem mexer na disposição das cadeiras, né? Então, você tem esses dois extremos, e daí a gente começa a se perguntar de maneira muito, muito, muito crítica, no sentido de tentar questionar tudo isso. A quem interessa esse tipo de procedimento? Né? Por que a gente está levando o espiritismo para esses dois pontos? Ou a gente está indo para o misticismo, ou a gente está indo para a religiosidade extrema, né? Vamos dizer assim, não sei como qualificar. E eu acho que é algo que a gente precisa começar a questionar, porque a gente está perdendo oportunidades aqui verdadeiras de aprender, de estudar e de aumentar isso, né? Não que eu acho que a função do espiritismo seja angariar seguidores, né? Mas me incomoda a gente não ter o espiritismo que tinha, de certa forma, na época do Kardec. Me incomoda um pouco, sabe? Essa igualdade entre os membros dentro da casa espírita. Isso me incomoda um pouco. Não sei se eu estou sendo muito severa. Não, Eu a gente não. acredito que Não, o silêncio Paulo. foi porque nós chegamos no horário aí, só isso. Realmente, eu concordo plenamente com você. Enquanto a gente for o que é, né, a gente vai estar sujeito a esses enganos, a esses, né, esses escorregões aí. Mas, como Kardec sempre bate nessa tecla, pode ver, quem tem estudado Kardec já viu isso várias vezes. Passa pelo crivo da razão, passa pela avaliação, seja racional, tal, porque senão a gente inventa coisa, né? E aí E só o estudo nos leva, né, a tirar esses ranços, esses né? ranços. Só o estudo profundo, né, o conhecimento. Então, como é que eu não vou sair da casa espírita para dar um passo num doente na casa dele, né? Olha que absurdo. É falta de conhecimento do que eu passe mesmo. E outras coisas mais, né? Muito bem, terminamos aqui a nossa gravação. Eu agradeço Tá muito a pressa, presença de vocês, de todos aí, e de quem vier assistir naturalmente a gravação. Muito obrigado.